A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estar aí ouvindo mais uma pregação, né, da palavra. E eu quero aí te incentivar a se inscrever no nosso canal. Não só se inscrever, mas é importantíssimo você ativar as notificações aí do YouTube. Tem o desenho de um sino, né? Você clica lá, ativa as notificações do YouTube, você estará recebendo de primeira mão. Sempre que postarmos novos vídeos, você estará sendo avisado pelo e-mail ou pelo telefone. Fique com Deus, vamos ao... Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu queria pedir para você, né, ir até o final dessa mensagem. Porque essa mensagem é uma mensagem muito especial. Eu tenho certeza que o inimigo, né, Satanás, ele não quer que você tenha esse conhecimento. Ele não quer que você entenda e compreenda quem você é em Cristo Jesus, né? Eu tenho certeza que as estruturas espirituais da sua vida, da sua família, né, serão abaladas pelo poder que há no Espírito do Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, né, através do conhecimento que você vai adquirir, né, dessa mensagem, né, você poderá ver milagres, prodígios e maravilhas de Deus, né, você poderá ver uma transformação extraordinária, né, na sua família, na sua casa, né, no seu trabalho, né, aonde você estiver, né. Então nós estamos aí na mensagem 101, nós estaremos dando uma pausa naquele estudo que a gente estava fazendo, a gente parou em Filipenses 4, 5, na mensagem 102, provavelmente nós estamos falando em Filipenses 4, 6, né. Então nós vamos estar lendo aqui Apocalipse 1:6. Eu digo, repito, vamos até o final dessa mensagem. Está escrito assim, ó. Eu vou ler o finalzinho do 5, Apocalipse 1:5. O finalzinho diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou nos nossos pecados. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Então, primeiramente, Jesus aqui está dizendo, aquele que nos ama, né, de Jesus. Meu irmão, minha irmã, abre o olho, né? Se o seu marido não te ama mais, se a sua esposa, se os seus filhos, se aqueles que você mais se esforçou nessa terra para fazer algo, e eles não te amam mais, Jesus, ele te ama. O maior ser em forma de homem que pisou essa terra, Jesus, ele te ama. E mais, ele nos comprou, né? Ele nos lavou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, né? E nos fez reis e sacerdotes. Ele nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes. Você tem ideia? Ele nos fez, ele fez você que está ouvindo essa mensagem agora. Ele fez você uma rainha, ele fez você um rei espiritual. É claro que isso aqui é espiritual. Ninguém praticamente dessa terra vai olhar para você e vai falar, esse aí é um rei, né? Mas a Bíblia está nos dizendo, ó, e nos fez reis e sacerdotes, né? Um rei, ele tem autoridade no seu palácio, com seus súditos, né? Quem são os seus súditos aqui? Os seus súditos são demônios, né? São principados, né? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Nem é contra principados, potestades, é contra hostes espirituais da maldade, né? Então, você tem um palácio para reinar, né? Você tem outro, o seu palácio pode ser o lugar onde você trabalha, pode ser a sua casa, pode ser uma igreja que você pastoreia, pode ser um hospital que você vai fazer um trabalho de evangelização, né? Pode ser a comunidade que você ali participa, pode ser vários lugares, todo lugar que você está ali tem uma certa autoridade sobre aquele lugar. Aquilo ali pode ser o seu palácio, pode ser o lugar que Deus colocou você ali para reinar. Então, aonde um rei
pisa, onde um rei governa, os súditos eles têm que acatar as suas autoridades. Um dia eu tive um sonho, dias aqui para trás eu tive um sonho, em que chegava uma criança endemoniada perto de mim, e eu fugia daquela criança. Eu estava tendo uma luta espiritual, e aquela luta, aquela dificuldade, cada vez a coisa ficando mais problemática para mim. E aí eu tive uma revelação no meu interior. Falou assim, ó, ele é como um robô, né? Você diz uma coisa, ele obedece. E eu falei assim, vai daqui 10 metros. Aí aquela criança demoniada foi 10 metros e voltou. Aí eu falei, vai daqui 50 metros. Aí ele foi, quando ele foi eu tinha paz, mas depois ele voltou. Aí depois eu falei, vai 100 metros. Aí ele foi, aí não voltou mais porque eu acordei, né? E na hora que eu acordei, Deus estava assim, eu senti no meu coração que estava falando de coisas espirituais, né? Da autoridade que nós tínhamos, que os demônios, eles são como robôs, eles obedecem ordem, né? Então, você, aonde Deus colocou você na sua família, se no seu território ali, no seu palácio, né, que é a sua casa, onde você governa, onde está ali os seus filhos, a sua esposa, né, mesmo que de repente você seja o filho, né, não seja o sacerdote da casa, seja o filho, mas você se converteu e conheceu ao Senhor Jesus, você é um rei ali. Então você tem autoridade sobre espíritos malignos que tentam vir sobre a sua casa. Você é o valente ali da sua casa, que Deus levantou para confrontar, né, os poderes nas regiões celestes e tornar a sua casa, né, tornar o lugar do seu trabalho, tornar o lugar onde você está um lugar onde a atmosfera ela pode estar sendo uma atmosfera controlada pelo Espírito do Senhor. Né, onde as regiões celestes estão abertas para a palavra do Senhor, para que Deus faça daquele lugar, né, um território dele. Né? Então, amados, a Bíblia diz claramente que Deus nos fez rei, e como reis espirituais. Isso aqui é algo espiritual, né? Porque Jesus, ele é o rei dos reis. Entenda isso daqui, meu irmão. Lá em Apocalipse, eu vou ler aqui, ó, Apocalipse 19:6. Entende isso aqui, preste bem atenção, né? Se puder, para aí o que você está fazendo, preste atenção, porque isso aqui é importante para a minha vida, para a sua vida. Pare o que você esteja fazendo, coloque o seu pensamento aqui. Está escrito assim, em Apocalipse 19:16. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ó, Rei dos reis. Jesus, não teve nenhum outro homem que chegou sequer aos pés do Senhor Jesus. Quando ele estava, Jesus foi perfeito. Ele era um rei, ele era um sacerdote, ele era um profeta. Ele era a perfeição em pessoa. Ele era o autor da vida. Quando Deus fez o mundo, Jesus estava ali do lado. E nada, a Bíblia diz que nada do que foi feito seria feito se ele estivesse ali. Então, olha, ele era, na verdade, ele foi junto com Deus, o Criador de todas as coisas. Ele participou da criação. A vida veio através dele. Jesus, ele é o autor da vida. E ele estava nessa terra, pisando nessa terra, e ele não foi identificado como um rei. Por isso que eu digo que quando está escrito aqui, Rei dos Reis, isso aqui ele era muito mais do que um rei natural, ele era um rei espiritual. E as pessoas esperavam, não identificaram Jesus como o Rei dos Reis. E ele sempre foi o Rei dos Reis. Quem diria naquela hora que Jesus, nem os próprios discípulos de Jesus, quando ele estava naquela cruz, com ali toda a carne, né, amassada, rasgada, né, quando o seu sangue todo se desfez, quem dizia, quando ele já não tinha mais formosura, quem poderia dizer que ali estava o Rei dos Reis? Então, Jesus não foi identificado, né? Jesus foi cuspido, Jesus ele foi
esbofeteado, Jesus ele foi maltratado, Jesus foi perseguido, porque as pessoas não conseguiam ver ele como um rei, não sabiam que era um rei. Mas o próprio diabo teve que sair correndo quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás, sai, Satanás. Porque o diabo e os demônios, nenhum demônio, os demônios temiam Jesus, porque os demônios sabiam que Jesus era, quem Jesus era. Então não espere ser reconhecido nesta terra. Não espere. Jesus disse assim, que se o reino dele fosse desse mundo, ele mandaria e legiões de anjos vinham para socorrer ele, né? Então, Jesus diz claramente, né? Esse mundo, meus irmãos, não vai me identificar, as pessoas não vão olhar em você e ver um rei. Repara que Jesus é o rei dos reis, o rei dos reis, né? O Senhor dos senhores. E em Apocalipse 1,6 está dizendo que Deus nos fez reis e sacerdotes. Reis para Deus, né? Que comandam, né? Que têm autoridade nesta terra, autoridade espiritual, né? Para governar para Deus, né? Então você é um governante de Deus nesta terra, né? Você é um embaixador, um representante do Deus vivo nessa terra. E se você entende essa palavra, o lugar aonde você pisa a planta dos teus pés, ele vai mudar. Porque aonde você chega, chegou ali um embaixador de Deus. Chegou um representante, um rei. Entendeu? E os demônios, eles são como súditos, eles têm que se dobrar. Os demônios, eles têm que no nome de Jesus, eles têm que sair da sua casa. Seja demônios de enfermidade, seja demônios de separação, seja demônios que causam problemas financeiros, eles sejam problemas que traz confusão. Os demônios, eles têm que se sujeitar à autoridade de Deus, né? E a Bíblia nos diz que Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nada nos fazer dano algum. Agora os problemas, meus irmãos, eles acontecem. E aí o diabo aproveita para fazer você se achar o coitadinho, você se achar a mulher mais baixa dessa terra porque o seu marido te xingou, porque o seu marido até te bateu, porque você talvez varre o chão de uma universidade, você talvez trabalha como empregado numa casa. Isso não quer dizer nada, porque o rei, Deus nos constituiu rei, Deus te fez uma rainha, você é uma rainha de Deus, você é um rei de Deus, você é um sacerdote de Deus, você é alguém que pode chegar diante de Deus em favor daqueles que estão debaixo da sua autoridade, sobre aqueles que estão ao seu redor, né? Porque você é um representante de Deus. E o diabo, ele trabalha nos problemas, ele tenta nos encher de problema para fazer com que os problemas venham apagar, né? A palavra do Senhor sobre as nossas vidas, para que os problemas venham nos prender e tirar a visão do reino de Deus, e tirar a visão dos céus, e implementar uma visão errada, uma visão imunda, uma visão distorcida. Porque sempre o diabo, ele tenta distorcer a palavra do Senhor, mas que você possa se levantar, meu irmão. Você é um representante, a Bíblia diz que você é um rei. E o próprio Jesus diz, em certa oportunidade, quando ele falou assim, quando ele questionou, né, ali as pessoas, que falou que aquela parte do Senhor, o meu Senhor disse ao seu Senhor, assenta-te à minha direita, né? Então, Jesus disse que as Escrituras não podem ser anuladas. As Escrituras não podem ser anuladas. Então essa Escritura não pode ser anulada. Você é um rei, você é uma rainha de Deus, um rei e uma rainha espiritual. Não é um rei e uma rainha física. Porque esse mundo, ninguém vai te reconhecer como um rei. Sua família não vai te reconhecer como um rei. Às vezes na igreja ninguém vai te conhecer como um rei. Mas você tem que saber, no íntimo do seu coração, que você é um rei de Deus. Que você é um sacerdote do Deus vivo na terra. Para fazer a obra do Senhor, para fazer o trabalho. Você é um consagrado a Deus. Os sacerdotes, eles eram consagrados a Deus. Eles eram exclusivos de Deus.
na terra para fazer a obra do Senhor, né? Então você não é uma pessoa qualquer. Você pode ter sido deixado, seu marido pode ter deixado, a sua esposa pode ter deixado, você pode não ter R$1 no teu bolso, você pode, nesse mundo, Pedro, ele não tinha o mendigo pediu dinheiro, ele falou assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, ele não tinha uma moeda para dar para aquele mendigo, mas ele te disse, o que eu tenho eu te dou. Ele era um rei espiritual, Pedro. Ele falou assim, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Então Pedro, ele entendeu quem ele era em Cristo Jesus. Ele era alguém que poderia dizer àquele mendigo, levante e anda em nome de Jesus. Porque ele era alguém que tinha autoridade. Alguém que governava o local onde ele estava, né? Então Deus, ele tem colocado o governo, né? Todo rei tem um palácio. Quais são os seus palácios? O seu palácio é a sua casa, o palácio é o lugar onde você trabalha. Nem que você seja o mais baixo empregado ali, aquilo ali é um palácio. Um palácio espiritual, você orou ali, o diabo tem que sair, né? Você orou na sua casa, o diabo tem que partir em retirada, mesmo que você não seja o sacerdote, o homem, né? Ali o varão principalmente, você seja o filho menor, né? Se você entendeu que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quando você ordenar na sua casa, o inferno vai ter que soltar a sua mãe, vai ter que soltar o seu pai, se você for o esposo, vai ter que soltar a sua família, porque Deus, ele te constitui o rei. Deus, ele te constitui um sacerdote. Você não é um coitado, você não é uma mulher para ficar aí chorando pelos cantos, não. Deus não quer te ver chorando, Deus não quer ver você lamentando, Deus quer ver você exercendo o sacerdócio que ele te deu, Deus quer ver você exercendo a autoridade que ele te deu, Deus quer te ver comandando na terra, mas no reino espiritual. Alabassude cantaramalai. Então levanta na autoridade o nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, eu falei ao teu povo, Deus. Meu Deus, que essa mulher, que esse homem, Senhor, eles possam entender quem eles é, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me deu, ó Pai, esse canal, ó Senhor, o Senhor me deu esse meio, Senhor, de estar levando a sua palavra. E eu, como autoridade do Senhor, Senhor, eu declaro, ó Pai, esses corações transformados. Eu declaro, ó Pai, todo o poder do maligno, Senhor, que tenta matar, roubar e destruir. Que tenta, ó Deus, tirar esse homem, essa mulher do seu caminho. Que tenta, ó Pai, cegar, ó Pai, a mente. Que tenta, ó Deus, cegar, Senhor, os olhos espirituais. Que tenta impedir o agir do Senhor. Eu declaro destruída toda a força do mal, assim como está escrito na sua palavra, que o Senhor se manifestou para que as obras do diabo fossem destruídas. Eu declaro toda a obra, Senhor, do diabo, que está impedindo esta pessoa de cumprir o chamado do Senhor na terra. Ó Deus, a tua palavra diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Meu Deus, levanta esse homem, essa mulher, como um ceifeiro, Senhor, como um ceifeiro preparado, Senhor, para colher almas para ti, Senhor. Ramai osude canta lamarraia. Levanta esse homem, essa mulher, Pai, como Deus, um homem cheio de autoridade, que se desfaça os enganos, ó Pai, que se desfaça na autoridade do nome de Jesus, todo espírito do mal que está acompanhando, todo espírito do mal que tem se levantado contra a obra do Senhor nessa vida, eu te ordeno, saia e caia por terra em nome de Jesus. Glória ao Senhor, Pai. Faz, ó Deus, maravilhas, faz prodígios, sinais, ó Pai, curas, ó Pai. Arabá, sude canta lamarras nesta vida em nome de Jesus.